Olá, queridos estudantes! Estamos aqui de volta para mais uma aula do IFA. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora vocês vão conhecer a minha colega aqui que está ao meu lado, né? Que também faz parte dessa disciplina juntamente comigo. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Cristiane Marques. Então, sou a professora Cristiane e vou trabalhar com vocês aqui com o IFA juntamente com o professor Nelson. Então, agora vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. Muito bem, pessoal, nós teremos aí a aula de número 4 hoje. E no objeto de conhecimento, nós teremos a ocupação da Amazônia e os efeitos nos ecossistemas. Já no detalhamento, Questões ambientais, regionais e mundiais. muito bem, pessoal, agora que nós já conhecemos o nosso objeto de conhecimento e o nosso detalhamento, vamos dar início, então, à nossa aula. Muito bem, queridos estudantes, olha só, nós estamos aqui nesse cenário, né, um cenário desértico, como você pode ver, porque nós vamos falar das questões ambientais hoje, do clima, da preservação, da biodiversidade e dos problemas que acontecem aí no mundo de forma geral com relação a essa questão do meio ambiente e do clima. As questões ambientais são problemas globais, como mudanças climáticas e perda de biodiversidade, que também se manifestam de forma regional, veja só, através de quê? Através do desmatamento, da poluição da água, da poluição do ar, do solo, certo? Além de escassez de recursos e eventos extremos, como secas e enchentes. Muito bem, pessoal. Então, esse clima desértico aqui mostra muito bem, né, essa região onde nós estamos, mostra muito bem daquilo que nós estaremos falando na nossa aula de hoje. Então, vamos aí agora continuar a nossa aula falando, por exemplo, que o que mais causa esses eventos extremos que nós estamos aqui comentando são as ações do homem, né? Ações humanas, como queimadas, uso de agrotóxicos, e descarte inadequado de resíduos são as principais causas desses problemas, que exigem cooperação internacional e soluções em todas as escalas. Então, veja, recentemente, né, os estudos mostram que são as ações do homem que causam esses efeitos, como, por exemplo, o efeito estufa, né, mudanças climáticas, e aí nós temos consequências, né, que ocorrem com essas ações do homem, né? E aí nós temos que tomar providências, né, com relação a essas ações para a preservação do meio ambiente. Agora, gente, a gente vai falar das questões ambientais globais, né, aquelas questões ambientais que envolvem todo o planeta, né, que nós estamos vivendo, né, a nossa casa. Esses problemas, eles afetam toda a Terra. E alguns deles nós vamos comentar aqui, como, por exemplo, mudanças climáticas e o aquecimento global. E aí você vê na imagem aí um esquema mostrando como é o efeito estufa, né? O efeito estufa, ele é um efeito que ele é necessário para o planeta, tá, pessoal? O efeito estufa, ele tem que existir. Só que com a poluição, né, causada aí principalmente pelo homem, né, com a emissão de gases poluentes na atmosfera, o efeito estufa vem se intensificando. Ele fica com mais ação do que ele deveria ter. Porque o efeito estufa, ele serve para que a Terra fique aquecida. Porque senão todos os raios provenientes do Sol iriam refletir na Terra e voltariam para o espaço. Mas é necessário que esses raios, eles permaneçam, né, na atmosfera terrestre por algum tempo, para que possa haver um aquecimento do planeta. Só que com o aumento da poluição, esse aquecimento se torna excessivo. E aí nós falamos de quê? De aquecimento global,
né, por causa aí do efeito estufa exagerado, tá certo? E a gente pode aí exemplificar esses problemas para vocês num vídeo que nós vamos colocar aqui ao nosso lado, veja bem, né, que são, né, alguns problemas, né, causados, cheias e secas extremas. Aí você vê uma região onde está muito seco, por exemplo, né? Primeiro a gente viu lá uma enchente, uma região mais seca, né? O aumento da temperatura média do planeta, provocando aí ondas de calor, incêndios florestais também, que são causados aí também por causa desse aumento da temperatura, deslizamento aí de terras, né? Quando ocorre, por exemplo, temporais e chuvas muito extensas, tempestades, né? E aí está incluído furacões, né? Que podem causar, são causados por essas tempestades aí, que acontecem com esses eventos climáticos extremos, né, pessoal? Então, olha só, esses problemas aí são aqueles problemas ambientais que são globais, né, que atingem o mundo inteiro, né? E isso por causa, é claro, da condição do clima, né, dessa situação. Muito bem. E aí agora a gente chega no nosso cenário do que é o biodiversidade, né, professor? A Isso. gente tem esse questionamento do que é biodiversidade. Então, primeiramente, a gente fez essa introdução falando para vocês aqui sobre o efeito estufa, sobre as mudanças climáticas. Como o professor falou, o efeito estufa, ele é importante para o nosso planeta, porque é ele que vai fazer ali a temperatura do nosso planeta, fazer com que o nosso planeta seja habitável. Não é isso? Só que aí Exatamente. com as ações humanas, né, provenientes da agricultura, provenientes da pecuária, na verdade, desculpa, provenientes da pecuária, das indústrias, das queimadas, isso acaba intensificando o efeito estufa por causa da liberação de gases que são chamados gases de efeito estufa. E aí tudo isso, toda essa intensificação acaba provocando aqui a perda da biodiversidade, porque o que é a biodiversidade? É todo o nosso fauna, flora, micro-organismos que são necessários para manter aqui a vida do nosso planeta. É por isso que a gente está aqui nesse ambiente, né, Isso, professor? e você vê um pouco dessa biodiversidade aqui, né? Nós estamos nesse ambiente, nesse mirante, por assim dizer, onde nós vimos aí algumas modalidades de plantas, né? Numa floresta, né? Porque como o nome diz, olha só, bio é vida, né? Diversidade, a diversidade da vida, né? Não só animal, mas também vegetal, certo? Então essa biodiversidade vem aí das várias variedades de plantas, variedades também de animais, né? Porque nessa floresta não está aparecendo no nosso cenário, mas assim, provavelmente nesse meio onde nós estamos aqui observando, nós temos muitos animais vivendo, animais, insetos que fazem parte da biodiversidade. Até mesmo o ser humano, né? Ele está inserido nesse ambiente da biodiversidade. Nós estamos vivendo no mesmo planeta e comungando aqui, né, dividindo tudo isso com todas as espécies. Então, a vida ela é importante para o planeta porque por causa dessa biodiversidade. A biodiversidade é essa grande gama de diferentes espécies, né, tanto animais quanto vegetais, vivendo aqui no mesmo lugar, no mesmo planeta, assim, porque é a casa de todo mundo, né? Exatamente, que inclusive são muito importantes aqui para o equilíbrio do planeta. Quando ocorre a perda de, por exemplo, algum ser, alguma planta, isso vai afetar ali toda a biodiversidade do ecossistema. Então, é necessário ter a biodiversidade por causa desse equilíbrio do planeta. Quando se retira alguma espécie, ou seja, quando ocorre aí a perda de alguma espécie na biodiversidade, vai ocorrer um desequilíbrio. Então, é por isso, é o que a gente vai ver agora na nossa próxima cartela sobre esse conceito, né, da perda da biodiversidade. A perda da biodiversidade a gente pode entender como sendo, por exemplo, extinção de espécies e destruição de ecossistemas importantes, como florestas tropicais e oceanos, né? Então, essa perda de biodiversidade afeta todo o planeta e afeta todos os seres que vivem no planeta. Agora, por que ocorre essa perda de biodiversidade? O que faz que nós tenhamos espécies extintas,
não só pela caça do homem também, que o homem também já extinguiu várias espécies, porque teve a caça predatória, como, por exemplo, há algum tempo atrás, né, as baleias quase foram extintas, porque o homem ele caçou baleias de uma forma desordenada, né? Algumas espécies aí, por causa da ação do homem, né, quase foram extintas. Mas existem outros fatores também ligados a essa perda de biodiversidade, extinção de espécies, por exemplo, né, que a gente vai comentar cada uma delas agora, como, por exemplo, a questão da poluição. E aí a gente vê na imagem, né, uma indústria, veja só quantos gases nocivos à atmosfera, né, que podem provocar o efeito estufa e ter outros efeitos também ruins para a biodiversidade, como a chuva ácida, né? Então a gente vê na imagem uma indústria produzindo muitos gases nocivos aí para a biodiversidade. E a gente chama isso aí de poluição, né? Poluição do ar, poluição dos rios. Quando a gente joga lixo, o pessoal no rio, a gente polui o rio, né? E a poluição não é só do ar, né? Ela também pode ser a poluição das águas, né? E aí causa um efeito muito ruim, porque água contaminada é um problema muito grande. Então, contaminação do ar, água e solo por atividades industriais, agrotóxicos, às vezes que são usados pela agricultura, né? E resíduos de animais, por exemplo, na pecuária tem muitos resíduos, né? E até resíduos que estão jogados aí de forma arbitrária, né? No meio ambiente, que provocam aí a poluição. Especificamente, o que é a poluição do ar? A poluição do ar é proveniente da emissão de gases, principalmente monóxido de carbono, dióxido de enxofre e também o dióxido de carbono. Esses gases aí são emitidos pelas indústrias, pelos automóveis, né, que funcionam aí com motores a combustão, né? O automóvel, ele quando funciona pela descarga, né, sai o dióxido de carbono, né, que é muito, muito prejudicial para o ar atmosférico. Exatamente. E além disso, as indústrias também, as atividades provocadas ali pelo homem acabam provocando ali a intensificação da quantidade da liberação, por exemplo, de gás metano também, que é um chamado gás de efeito estufa, além do dióxido de carbono, do monóxido de carbono, também tem os gases de nitrogênio, os gases de enxofre. Então, são gases chamados de gases de efeito estufa, que fazem mal para o ambiente, fazem mal para a nossa saúde, não só do ser humano, como todo o planeta. Então, isso tem se intensificado muito nos últimos anos, provenientes aí da ação humana. E aí, esses gases fazem o quê? Eles comprometem a composição original da atmosfera, provocando uma diminuição da qualidade do ar que os moradores vão respirar, levando, sim, as pessoas a contraírem doenças respiratórias. Então, é por isso que a gente observa, hoje em dia, muito mais as pessoas com asma, com bronquite, às vezes também com efizema pulmonar. Então, muitos, mesmo que a pessoa acha que está num ambiente saudável, a gente observa que as pessoas têm sentido muito mais esses efeitos através dessas doenças respiratórias. Então, você observa, hoje em dia, as criancinhas já quase todas com asma, com bronquite, não é, professor? Por causa dessa intensificação dessa poluição atmosférica. E quais são esses agentes, né, poluidores? Vamos ver aqui. Isso, né, pessoal? Como a professora falou muito bem, hoje em dia, né, essas doenças respiratórias, elas afetam muito todos nós, não é verdade? E quem são esses agentes? Quem são o que polui o ar? Principalmente as indústrias, né? Indústrias, queima de combustíveis fósseis, né? A gente pode citar aí, por exemplo, as termoelétricas que usam ou óleo diesel, ou carvão mineral, ou até mesmo o gás, né, natural, são poluidoras, porque elas emitem na natureza esses gases, né, que são poluidores do ar, né? Então, as indústrias, os automóveis, os motores a combustão, né, eles são agentes poluidores aí que fazem essa
poluição do ar acontecer, né? A gente não comentou em cartela, mas também a gente tem a poluição da água, também, que ela pode ser provocada aí pela ocupação desordenada de territórios, né? Que eles acabam jogando lixo em qualquer lugar, principalmente nos rios, e aí a gente tem problemas, né, com a poluição também da água. Um outro fator, né, que é importante aí a gente dizer, a gente falou da poluição, mas também para aumentar esse problema com a biodiversidade, com o meio ambiente, a gente também tem a questão do desmatamento. O que vai ser o desmatamento? Você vê na imagem aí uma grande área, né, que foi desmatada, né, onde tinha uma floresta, né, e as florestas são importantes aí para a biodiversidade, porque elas criam um ambiente, né, muito propício, né, para que os seres vivos possam se reproduzir, conviver, né, se desenvolver, certo? Então, destruição de florestas em escala mundial, especialmente das tropicais, é o caso da floresta amazônica, por exemplo, que é uma floresta tropical, impactando o clima e a vida selvagem. O desmatamento ou desflorestamento refere-se à eliminação total ou parcial de qualquer tipo de cobertura vegetal. Atualmente, é considerado um dos maiores problemas ambientais. Então, essa questão do desmatamento para a agricultura, por exemplo, para a pecuária também, né? Grandes áreas são desmatadas para que possa abrigar atividades da pecuária ou atividades da agricultura, né? Pela busca incessante aí de produzir mais alimento, né? A gente sempre está querendo produzir mais, porque a população mundial ela vem crescendo de uma forma muito rápida e desordenadamente, e todo esse pessoal precisa de alimento. Então, acabam se sacrificando florestas para a criação de campos para a agricultura ou para a pecuária, tá certo? Esses são grandes problemas mundiais, né? Você vê aí que o desmatamento não é um problema só do Brasil, né? Outros países já desmataram quase todo o seu território, certo? E o Brasil ainda resiste muito, né? A gente vê aí a questão da Amazônia sendo desmatada, é uma questão muito comentada mundialmente, porque nós aqui no Brasil ainda temos uma grande área florestal e essa área deve ser preservada, né? E todos têm que contribuir para a preservação, então, dessa área que é de floresta. Agora a gente vai falar das questões ambientais que são locais e regionais. Olha só, essas manifestações dos problemas globais também acontecem em escalas menores, ou seja, em regiões menores, em regiões locais, né? Nas pequenas cidades, nas grandes cidades, né? Elas podem ser mundiais e podem ser locais também. Agora a gente vai falar de algumas que são regionais e locais, como, por exemplo, a poluição urbana e de ambientes fechados, né? Como aí por contaminação do ar nas cidades e em espaços internos, afetando a saúde humana. Então, quando a gente fala de poluição do ar, a gente também está falando ali da poluição mais local, na sua área, na área que você reside, por exemplo, até poluição de construção. Se você está fazendo ali uma construção, você está ali passando por um processo de poluição, observando ali que há sim poluição naquele ambiente, então em ambientes mais fechados, em espaços internos menores. Mas o problema da poluição urbana, na verdade, se intensificou no século XIX, como podemos ver aqui na imagem, né? Quando na Inglaterra, durante a Revolução Industrial. Na verdade, o problema da poluição já existia há muito tempo, só que se intensificou aí no século XIX, durante essa Revolução Industrial, principalmente pela queima do carvão aí, tanto das indústrias quanto de trens que precisavam fazer o deslocamento aí. Então, hoje, após 4 revoluções industriais e um crescimento populacional que supera 8 bilhões de pessoas, o consumo, a geração de lixo e a poluição atingiram uma escala global e crítica.
Então, observem, como um professor comentou aqui sobre a questão da alimentação. Olha o tanto de pessoas que já existem no mundo. 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, a questão da poluição, principalmente da poluição do ar, já existe há muito tempo, mas se intensificou a partir da Revolução Industrial. E aí, um outro fator também que é muito importante aqui, que a gente vai destacar, é sobre o lixo, né? Então, o lixo, ele é um dos principais problemas nos grandes centros urbanos. Então, a gente observa aí, então, quando a gente está andando na nossa cidade, a gente observa aí a geração de lixo, né? O lixo jogado em locais inadequados. Então, e o principal agente poluidor de rios, de resíduos sólidos no mundo é o plástico, né? Então, a gente observa muito aí diversos tipos de plásticos sendo jogados inadequadamente, mas, embora o plástico seja o mais crítico, existem também outros que têm grande impacto, por exemplo, os resíduos eletrônicos, né? Então, hoje em dia, a gente tem muitos resíduos eletrônicos, porque a gente tem muitos produtos eletrônicos. E o que fazer, por exemplo, com a bateria, com a pilha que você não utiliza mais, com a bateria do celular, com vários celulares, vários modelos hoje em dia, não é, Exato, professor? né? Então, o resíduo eletrônico é um grave problema atualmente também. É muito importante que você lembre-se aí que para contribuir aí com a preservação do meio ambiente, da biodiversidade, o lixo eletrônico, por exemplo, que é um problema grave, ele deve ser descartado em locais específicos, né? Não é no lixo comum que a gente joga pilha, que a gente joga resíduos eletrônicos, né? Existem coletores aí onde a gente pode colocar esse lixo aí, né? E esse fato da população ter crescido tanto, aumentou muito essa questão dos resíduos, do lixo, né? Do lixo que as próprias famílias produzem, e esse descarte tem que ser um descarte que seja em local adequado. Um outro problema que é ligado com a poluição do ar e também é específico de certas regiões é a chuva ácida. Então, a chuva ácida é um fenômeno regional que é causado pela poluição do ar, que danifica solos e ecossistemas. São originadas pelo agrupamento de algumas substâncias na atmosfera, como o óxido de nitrogênio e de enxofre, misturado aí com vapor d'água, dando origem aos ácidos nítricos e sulfúricos. E aí na imagem você vê aí, né, o acúmulo desses gases juntamente com as nuvens, né? Você sabe que as nuvens ali, elas são formadas por gotículas de água, que quando se precipitam condensam e causam a chuva. Só que esses gases também, eles estão presentes por ali pela atmosfera, né, por causa da poluição. E aí nós temos esse fenômeno aí, que a gente chama de chuva ácida. A chuva ácida gera um dos principais aborrecimentos das construções, que é a corrosão, destacando, por exemplo, os monumentos históricos, que sentem esse efeito muito mais, né? Geralmente, às vezes, a gente tem monumentos aí feitos de bronze, feitos de metal, né? Que quando ocorre chuva ácida, ocorre uma deteriorização desses monumentos. Um outro problema também que a gente vai falar aqui, pessoal, é a degradação do solo. O que é a degradação do solo? É a perda da qualidade do solo devido ao uso de agrotóxicos, desmatamento e práticas agrícolas inadequadas. Causas comuns dessa degradação: crescimento e desenvolvimento da sociedade, queimadas, uso de agrotóxicos, produção e descarte de lixo e resíduos e utilização também dos combustíveis fósseis, como gasolina, álcool, óleo diesel, né? Gás, são combustíveis fósseis. As soluções para esses problemas são as seguintes: tem que ter uma cooperação internacional. Acordos ambientais multilaterais são essenciais para a coordenação de esforços globais. Para quê? Para a redução de emissões, diminuir a liberação de gases que causam o efeito estufa. Gestão sustentável de recursos, inclui a gestão de resíduos e o tratamento de água residual e o manejo de produtos químicos. Ações em todos os níveis. É necessário agir tanto em escala local quanto global para enfrentar os impulsionadores da degradação ambiental. Muito bem. E como a gente já falou tudo isso, né, sobre a questão
da poluição, dos solos. E então agora a gente vai dar um destaque aqui para os rios, né, para as águas. Primeiramente, vocês vão assistir a um vídeo falando aqui sobre a classificação das águas. Vamos assistir. Olá, alunos! Eu me chamo Ibson do Nascimento, eu sou professor do componente de Geografia e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a classificação dos rios de acordo com a cor de suas águas. Bem, os rios eles podem ser classificados de acordo com a cor das suas águas. E a cor da água dos rios depende basicamente da sua composição físico-química, depende também do terreno por onde o rio ele vai drenar as suas águas, depende também da quantidade de matéria orgânica presente na água desse rio e também, é claro, da quantidade de material transportado em suspensão. No Brasil, em especial na Amazônia, os rios podem ser classificados em 3 grupos: os rios de águas brancas, os rios de águas claras e também os rios de águas pretas. E a gente vai entender um pouco melhor a partir desse momento as características de cada um desses rios. Bem, no caso dos rios de águas brancas, a água ela não é branca, né? Ela é barrenta. E esse aspecto barrento, ele vem da quantidade de material transportado em suspensão, em especial o silt e a argila. Isso ocorre porque esses rios percorrem terrenos mais jovens, que sofrem erosão de uma forma mais fácil. Esse material que sofreu erosão é transportado pelas águas desses rios. Destaco também para vocês que o pH das águas dos rios de águas brancas, ele é quase que neutro. A gente tem ali baixa visibilidade, ele é rico em nutrientes. Isso faz com que a várzea desses rios seja ideal para a realização de cultura de ciclo curto, como por exemplo as hortaliças. Exemplo de rios de águas brancas, o rio Amazonas. Os rios de águas claras, eles possuem a água transparente, certo? E essa transparência está relacionada à menor quantidade de material transportado em suspensão. Isso ocorre porque esses rios, eles percorrem terrenos mais antigos, tipo os planaltos, né? Isso faz com que esse material, né, essas rochas, não sofram tanta erosão. Esses rios, eles têm ali baixa quantidade de nutrientes em suas águas e isso faz com que, obviamente, a gente não tenha tanta fertilidade nas margens desses rios. Exemplos de rios de águas claras. O rio Tapajós, vocês devem conhecer ali ou já viram imagens de Alter do Chão. Aquele rio ali é um rio de água clara. Chegamos aos rios de águas pretas e essas águas elas são mais escuras em decorrência da quantidade de matéria orgânica em decomposição nas águas desses rios, que liberam ali os ácidos úmicos que dá a coloração escurecida das águas desses rios, certo? Destaco também para vocês que os rios de águas pretas ele tem um teor de acidez maior. Isso faz com que a variedade de espécies existentes nos rios de águas pretas sejam menor em relação, por exemplo, aos rios de águas brancas. Exemplo de rios de águas pretas, o Rio Negro, certo? Essa variedade de rios aqui na Amazônia contribui para que a gente tenha aqui uma região considerada a região com maior biodiversidade do planeta. Bem, espero ter contribuído com os estudos de vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau! Fiquem bem! Muito bem. Então, agora que a gente viu aí a classificação, né, dos rios, das águas, e existem alguns impactos ambientais sobre a composição das águas, como, por exemplo, as atividades humanas, como, por exemplo, o garimpo ilegal, desmatamento, escoamento de esgoto sem tratamento. Isso acaba alterando aí significativamente a composição química dos rios, né? Então, o garimpo ilegal, o mercúrio, na verdade, usado no garimpo, ele contamina peixes e contamina as pessoas, os humanos, por um processo chamado de bioacumulação. Vamos já assistir um videozinho falando sobre essa bioacumulação. E o excesso de nutrientes, que esses nutrientes são nitratos e fosfatos, ocasiona aí um processo chamado de eutrofização da água, que é o crescimento excessivo de algas e a perda de oxigênio na água, fazendo com que aquela região, aquele rio, acabe morrendo. Então, a gente observa ali no processo de eutrofização, quando tem uma superfície verde ou marrom ali naquela água, quer dizer que aquele rio está morrendo. Então, existem também os poluentes orgânicos, né, que eles aumentam aí a demanda bioquímica de oxigênio, afetando a fauna aquática, ou seja,
quando tem essa quantidade de micro-organismos, de organismos precisando de mais oxigênio, aumenta aí a quantidade, concentração de oxigênio diminui, então aumenta aí essa demanda de oxigênio, por isso que aumenta, isso quer dizer que está ocorrendo poluição da água. E quais são os impactos aí no ambiente, né? Os impactos ambientais e sociais do garimpo ilegal. Lembrando que a mineração ela é feita através da extração de diversos tipos de minerais. O garimpo é geralmente mais com o ouro e com o estânio. E aí os impactos sociais, né, do garimpo ilegal, desmatamento e destruição da floresta, assoreamento de rios, ou seja, acúmulo de sedimentos, poluição da água e do solo, além de conflitos sociais e invasão de áreas protegidas, além do prejuízo das atividades sustentáveis, como, por exemplo, a pesca e a agricultura. E aí, nesses ambientes aquáticos, o que acontece? O mercúrio ele pode passar por transformações químicas e acabar se convertendo em uma substância chamada metilmercúrio, que é uma forma altamente tóxica e bioacumulativa. E quais são as consequências? Problemas neurológicos graves, riscos para o desenvolvimento de fetos e crianças, contaminação de toda a cadeia alimentar, como a gente pode observar aqui na imagem. Então, essa é uma imagem aí da bioacumulação. Mas vocês vão conseguir compreender melhor nesse vídeo que a gente trouxe para vocês. Como o mercúrio usado no garimpo de ouro contamina a floresta amazônica? Essa contaminação acontece principalmente por meio do garimpo ilegal, que utiliza o mercúrio para separar o ouro e acaba espalhando o metal no ar, na água e no solo. Quando entram em contato com o solo e com a água, por exemplo, as bactérias transformam o mercúrio em metilmercúrio, que é altamente tóxico. No solo, o metilmercúrio pode ser absorvido pelas plantas e animais. Na água, pode contaminar os peixes, que serão ingeridos por outros animais e seres humanos. No ar, a inalação dos vapores do mercúrio podem ser prejudiciais ao sistema respiratório. Todos esses aspectos de contaminação formam uma espécie de ciclo, uma vez que à medida que animais se alimentam de outros organismos já contaminados, a quantidade de mercúrio se perpetua, atingindo cada vez mais a vida dos que habitam a floresta amazônica. Muito bem, pessoal. Nós encerramos aqui nossa aula. Espero que vocês tenham gostado da aula, entendido. E a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal.